A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento, Clínica Facine e Batatais Veículos. E iniciamos mais um Pergunte ao Doutor, hoje aqui na companhia da doutora Carolina Facine. Carol, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Bom, hoje estamos com temas variados, né? Vamos falar um pouquinho, né, de estética e odontologia juntas, então vamos com a participação dos nossos espectadores. Tenho uma sensibilidade nos dentes por retração da gengiva. Posso colocar resina na região? Bom, a maioria dos profissionais hoje coloca resina na região, mas isso é muito ruim. Tem casos, e poucos são esses casos, que sim, a gente pode sim restaurar essa região com materiais muito específicos, né? Porque essa exposição da dentina ali na retração é um material orgânico, a dentina. Então, não é o mesmo sistema de adesão do dente aqui com esmalte. Então, precisa ser muito bem feito com esses materiais. E claro que tem que tomar anestesia, utilizar o fio retrator para dar um acabamento ali ótimo. Senão, essa resina pode causar mais acúmulo de placa na região e mais retração. Só que a gente tem o tratamento que é o ideal para a maioria dos casos, que é o enxerto. O enxerto de tecido conjuntivo, um enxerto de gengiva, né, que a gente remove lá no céu da boca o tecido. Eu sou especialista em cirurgia plástica periodontal, esse é o nome. E aí a gente consegue ali colar, né, grudar ali o tecido na região de retração. E aí vai acontecer todo um processo de regenerar, de recuperar o tecido e você não ter mais essa sensibilidade por essa exposição da dentina. Perfeito. E por que ocorre a retração? A retração tem uma causa só, Luciano, que é inflamação. Então, pode ser uma inflamação causada principalmente por acúmulo de placa, ou uma inflamação ali que pressiona os tecidos que circundam o dente, a gengiva, o osso. A gente tem, nos últimos tempos, visto muitas retrações severas, né, após o tratamento ortodôntico. Após o tratamento de aparelho, todos os dentes eles se movimentam um pouco. Lógico que esse grau de movimentação tem muito a ver com como estava antes, o posicionamento dos dentes, a finalização do tratamento ortodôntico e, claro, né, a forma da colocação da contenção, né, aquele ferrinho que fica principalmente nos dentes inferiores aqui da maioria das pessoas. Então, é uma discussão. Na periodontia, a gente não tem ainda muita comprovação científica, mas aquela contenção, ela facilita muitas vezes a movimentação dos dentes. Mas sem ela também ocorre a movimentação. Então é difícil ainda, é uma discussão. Isso abre brecha para acúmulo de placa. De placa. Por isso que a higiene tem que ser redobrada. Redobrada, mas principalmente passar por um especialista na área, que é o periodontista, né, para que ele ali avalie se já é melhor fazer um procedimento cirúrgico, já de início, onde a gente tem 100% ali do recobrimento, as chances ali no pós-operatório, a gente obter um resultado muito satisfatório, são melhores. Só que, claro, que não é isso que acontece com a maioria, né? A maioria chega lá e eu já faço até assim, ó. Porque já está com uma sensibilidade severa de uma exposição ali da dentina, que a gente escova, come, alimentação ácida, e tudo isso vai desgastando ali, né, o dente, e aí já viram casos ali que a gente faz umas classificações ali maiores, e que a gente às vezes precisa fazer 2 procedimentos cirúrgicos e ainda associar a restaurações. Então, o ideal é no início. Só que essa área, Luciano, a periodontia, é uma área que os dentistas não gostam muito. Aqui na região mesmo, de especialista, eu só conheço eu. Então, é uma área muito meticulosa, uma área que depende muito da genética, né, do paciente, uma área que pede um refinamento técnico da mão do dentista, uma destreza técnica muito apurada e que
é de extrema relevância ali para todas as outras especialidades. Então, tem que passar por um especialista. Mais uma participação de espectadores. Vamos à próxima pergunta. Minha gengiva vive sangrando. Será que pode ser algo grave? Bom, às vezes pode sim ser algo grave, mas eu acredito que não seja nada que afete aí a sua longevidade de vida, falar dessa forma. A gengiva sangra por inflamação. A maioria é acúmulo de placa, que é a gengivite. Né? Então, é um alerta que a higiene não está muito correta ali. Um alerta que a higiene não está boa. Então, esse acúmulo de placa, que vem por uma má higiene, faz com que ali o corpo tente eliminar aquela placa. Se você não eliminou ali com a sua escovação, com o fio dental, o corpo vai tentar eliminar, levando ali uma série de citocinas, de células, que vão gerar inflamação. E aí ele não vai conseguir, né, remover essa placa com essas células. E aí ele começa a se afastar, a inflamar, a gente começa a acelerar essa inflamação com a reabsorção óssea. E aí a gente já tem a periodontite. Então, enquanto é só a gengiva, sem afetar os outros tecidos, né, além da gengiva, a gente tem o ligamento periodontal, a gente tem o tecido ósseo, o cemento. Então, enquanto está restrito à gengiva, tá tudo bem. É só fazer um acompanhamento, melhorar a escovação e tomar um cuidado, porque você já tem um fator genético envolvido. Agora, se você já tem ali os outros tecidos sendo perdidos e afetados, já é algo muito mais grave que você está caminhando para perder os dentes. Então, por isso alerta. Começou a sangrar, checa a higiene, se não estiver funcionando, procura um especialista. E o que manda é uma boa escovação. Escova correta, pasta correta, tempo de escovação. Fio dental. Fio dental, né? E hoje é muito difícil a gente ver profissionais também ensinando, né, o paciente a escovar, que é o mais importante, é o básico. Não quer dizer que se você tiver uma escovação muito boa, você não vai ter nenhum problema na boca, né? Mas eu acredito que 90% dos problemas aí estarão resolvidos. Vamos ao próximo espectador. O que diferencia a clínica Facine no ramo da odontologia aí? Qual o diferencial da clínica hoje? O diferencial da clínica, com certeza, é essa integração das especialidades, né? Eu não estou dizendo a vocês que o profissional bom ou a clínica boa é aquela que faz várias disciplinas, várias especialidades da odontologia, não é isso. O que eu quero dizer é que hoje o profissional, o dentista, ele tem que entender também das outras áreas de atuação, além da dele. Até para poder encaminhar. Para poder encaminhar e para poder, claro, fazer o diagnóstico correto da sua própria especialidade. Não tem jeito, hoje o conhecimento está muito avançado. Então, quantos pacientes lá vão para fazer o implante e a gente faz ortodontia primeiro para obter um melhor posicionamento ali daquele implante? A gente organiza os outros dentes, a oclusão, a mordida, para poder colocar um implante apenas na posição correta e depois o paciente vai comer, não vai entrar alimento, vai ter uma estética favorável, né? Quantos pacientes não vão lá para fazer laminados de porcelana e acabam fazendo apenas uma resina, algo mais conservador em alguns casos, ou vice-versa? Então, a gente precisa dessa integração mesmo das disciplinas, também das outras áreas, né? Agora, lá na clínica, a gente tem uma médica também, então a gente precisei, para melhorar resultados, principalmente de harmonização de face, mais uma profissional que trabalha com a fisiologia, com a saúde geral das pessoas, e também um outro diferencial nosso, claro, que são as tecnologias. A gente procura sempre oferecer o melhor para o paciente, da forma mais rápida, os melhores materiais. E que, de fato, a tecnologia tem evoluído muito, não é? Então, e a gente tem essa evolução, que muitas vezes a gente não consegue acompanhar por conta que a maioria das tecnologias são importadas. Né? Então, a gente tem hoje tecnologias no mercado que custam mais de milhões. Né? Então, aí fica complicado. Mas a gente não pode, pelo menos, utilizar essas tecnologias de forma terceirizada, muitas vezes. Que hoje é muito fácil o acesso. E é isso. Então, acho que essas
esses dois fatores, tecnologia e essa multidisciplinariedade, é um diferencial da nossa clínica, sim. Mais uma participação de espectadores. Vamos à próxima pergunta. Qual o seu critério inegociável aí na hora de planejar um tratamento odontológico? Olha, às vezes você vai rir de mim, Luciano, mas é o horário. É o horário. Eu já explico. Eu não vou fazer um trabalho de estética às 5:30 da tarde, gente. Eu não tô com o meu olhar das 8 da manhã. Eu não tenho a luz natural para eu fazer uma seleção ali de cor, para eu trabalhar a estética do sorriso da mesma forma. Eu não vou fazer uma cirurgia de aumento aqui dos dentes, né? Que a gente fala aumento de coroa clínica, que expõe, os dentes ficam maiores, fica lindo. Eu vou até trazer aqui, vou me comprometer a trazer um caso aqui para vocês, ficou muito legal. Eu não vou fazer essa cirurgia que demora 3 horas, eu não vou começar 4 horas da tarde. Entendeu? Então, eu sou bem chata nesse aspecto, eu tenho um limite. Senão, eu não vou ter o mesmo resultado, pode acontecer atrasos, e aí o paciente vai cansar, a minha auxiliar vai cansar, e a minha visão, naturalmente, não é a mesma. Né? A gente, é muito detalhe o cirurgião dentista a todo momento. Então, a gente trabalha o nosso refinamento estético, o nosso olhar a todo momento. E nós, profissionais dentistas, somos extremamente visuais. Né? Então, isso é um critério de limite. Perfeito. A última pergunta desse bloco. Vamos à próxima pergunta. Uso placa para bruxismo e mesmo assim não suporto a dor mais. O que fazer? O bruxismo, né, esse apertamento dos dentes, ranger dos dentes, é um problema que tem se agravado cada vez mais. O aumento do número de pessoas com esse problema é justamente por conta da nossa rotina, da nossa sociedade acelerada, muita informação, estresse, né? O estresse que todos nós temos aí de exigência com nós mesmos, as outras pessoas, e a gente traz isso para aliviar ali esse apertamento. Primeira coisa é usar uma placa rígida, tá? Para relaxar aqui a sua articulação. Depois, a gente tem que fazer uma avaliação oclusal aprimorada. A gente tem casos lá que a gente consegue um alívio mesmo de dor, já o paciente usando placa, apenas restaurando, por exemplo, guias, que são movimentos corretos aqui da boca ao falar, ao comer. Então, a gente restaura mesmo em resina, tá? E já melhora, já alivia, porque a gente tem toques corretos. Então, o dente tal tem que morder com o outro dente. Quando isso não acontece, a gente sobrecarrega a articulação, a gente sobrecarrega os dentes. Então, essa avaliação da oclusão, essa avaliação também muscular, onde a gente tem a toxina botulínica, né? O botox, que a gente faz a aplicação no masseter e muitas vezes também na região temporal. Relaxa a musculatura. Relaxa a musculatura. Em casos agudas ali de dor, de uma urgência, a gente faz essa aplicação. Só que, primeiro, a gente tem toda essa sequência para depois a gente chegar nessa indicação da toxina botulínica, né? Que ela ficou no início, aí muitas pessoas fazendo esse tratamento sem ser dentistas, não tem como, tem que ser dentista. Tem que entender dessa parte de oclusão, da musculatura. Então, a gente tem todo esse arsenal aí para tratar o bruxismo e não pode deixar, porque isso agrava cada vez mais. A gente tem visto casos de zumbido no ouvido e, claro, desgaste ali dos dentes, de uma forma acelerando aí o envelhecimento da boca. E temos mais participação dos espectadores. Vamos à próxima pergunta. Fiz facetas em resina nos meus dentes de baixo, mas elas vivem quebrando desde que fiz. Pode ser um problema de marca? O que leva a quebrar? Não é um problema de marca, tá? Da resina. Não sou contra facetas em resina, tá? Quero deixar bem claro aqui. Mas eu sou contra facetas em resina para todo mundo que quer melhorar o sorriso. Não existe isso. Hoje está na moda, é muito engraçado, porque surge a moda, todo mundo vai estudar, de paciente também, de profissional, vai para essa área. Fica lindo, gente, facetas em resina. Só que tem que ter a indicação. E o que eu tenho visto lá na clínica é as pessoas com um sorriso extremamente claro, com os dentes todos iguais, ali cobertos de resina,
e muitas vezes não tem o espaço para fazer a resina, que é o que acontece, a fratura dessa resina. Então, precisa entender de oclusão, né, do básico, precisa entender de adesão também, de grudar mesmo ali a resina no dente, né, adesão, vou falar dessa forma. E nisso tudo também vai ali uma série de retrações gengivais, né, a gente fala lesão cervical não cariosa, essas retrações. Cobertas com uma resina com excesso, onde tem acúmulo de placa e a boca inflama, começa a sangrar e aí vai virando um arsenal de iatrogenias, onde o paciente chega lá e fala, nossa, eu tô com mau hálito. Então, o correto seria isso, avalia, faz todas as correções e aí sim, se for necessário, entra a resina. A última coisa, tenho certeza que é a qualidade do material. Hoje, lógico que nós temos aí vários níveis, né, de materiais na odontologia, só que são bons, entregam uma tecnologia muito boa, muitas vezes independente do valor. E eu acredito que o problema seja essa compreensão aí de oclusão mesmo, da mordida, do toque dos dentes, que é um básico da odontologia, Luciana. A gente estuda isso na faculdade, no início, só que é extremamente complexo. É extremamente complexo, tem interferência também de padrões musculares. Faciais. Então, é preciso que se compreenda a fundo isso para a gente fazer um trabalho estético e funcional. Só estético na odontologia é um problema, porque a odontologia é uma área da saúde. Então, um tratamento estritamente estético é muito difícil. Eu não consigo me lembrar nenhum agora, somente estético. Não adianta nada eu comprar o mármore mais caro do mercado e pôr numa parede que tem umidade sem resolver a umidade. Não adianta, vai perder todo o trabalho. É exatamente isso. Na odontologia, não. É igual obra, viu? Exatamente. Obra é exatamente assim. Se você não fizer o alicerce ali bom, a decoração pode ser a mais cara. Vai tudo por água abaixo mesmo. Perfeito. Mais uma participação de espectadores. Vamos lá. Fiz clareamento nos dentes, mas não tive um resultado. Não mudou. Existe outra opção? E de fato isso, né? Tem clareamento que não funciona? Muito difícil. O clareamento, ele é uma reação química, tá? É um produto químico que vai trazer uma reação química. Só que o dente não fica branco, ele fica mais claro. Então, seu dente já está escurecido, ele vai entregar um resultado mais claro. Às vezes, é um pouco mais, um amarelinho ali mais claro, tá? Agora, um dente branco, claro, compacto, você vai ter que ir para um trabalho de porcelana, os laminados de porcelana, por exemplo, né? Só que tem que ter a indicação. Agora, o clareamento, ele sempre funciona, tá bom? Não tem como não funcionar, porque é uma reação química. Eu acho que muitas vezes as pessoas estão com essa imagem hoje desses dentes surreais que a gente vê aí. Estão azuis, né? De tão brancos. Exatamente. É isso mesmo. Eu trouxe esse tema e ciência, eu nem me recordo, que ciência é além da aparência da odontologia, justamente por isso. A gente vê muito Instagram hoje, imagem. A realidade clínica ali na rotina é muito diferente do que a gente vê no Instagram. E até porque a gente tem uma noção equivocada, né? O que a gente chama de branco, muitas vezes não é branco. Porque você tem um comparativo da pele. Então, por exemplo, pessoas de pele negra aparentam ter dentes Muito mais mais claros. claros. Porque você tem um Com comparativo de tom de certeza. pele. Né? O mais difícil é a cor. O mais difícil é a seleção de cor num trabalho estético, justamente por isso. A gente tem influência de todo o formato da face, da cor da pele do paciente e do formato dos dentes. O tamanho dos dentes, conforme a luz bate, pode parecer mais claro ou mais escuro, e maior ou menor. E tem que lembrar também que o dente tem uma certa transparência, né? Então tudo Pra isso ser vai natural, mudar com certeza. com a incidência de luz. Com certeza. Então, o clareamento ele funciona sempre. Só que às vezes você está com uma expectativa muito além, né, daquilo, porque ficou vendo lá resultados no Instagram que não existem na realidade ali do dia a dia. E é isso. Então, às vezes tem que partir para um outro trabalho ou entender que tá bonito daquela forma. Perfeito. Tá aceitável. Mais uma participação, vamos lá. Próxima pergunta dos nossos espectadores. Quero um sorriso perfeito. Os laminados de porcelana, né? Vocês fazem, vamos falar um pouquinho disso, né? Em que casos utilizar? Sim, a gente trabalha com laminados de porcelana. Então, para a gente entender, né? O laminado de porcelana, ele
é aderido, né, ao dente. A gente desgasta o dente, sim, para a gente colocar a lâmina. Tem casos que a gente precisa desgastar mais, principalmente aqueles fora de posição, dentes com uma alteração grave ali de cor, um dente mais escurecido. E tem casos que a gente faz um preparo mínimo, mas lá na clínica a gente sempre prepara o dente, tá? Principalmente do ponto de vista periodontal, isso é mais saudável a longo prazo. E essa lâmina, esse procedimento é irreversível, a pessoa não consegue mais ficar sem a lâmina. Ela pode trocar futuramente, Pode mas vai ter que trocar. ficar com lâmina sempre. Sim, e a gente não é uma coisa, pessoal, que a gente vê muitos famosos aí fazendo, vamos trocar de lâmina. É um trabalho que foi feito para ficar o máximo ali possível, tá? Porque para a gente trocar, a gente vai ter um novo desgaste do dente, por isso que tem que ter a indicação. E é um material que tem resistência, só que se você bater um copo aqui, uma garrafa, morder um garfo, pode sim trincar, igual o elemento dental, igual o dente. E a grande vantagem, Luciana, é que a gente não tem alteração de cor dessa porcelana. Vai ser a mesma cor, independente da sua alimentação, né? Então, se a sua alimentação é muito vinho, pacientes esfumante, Pessoal que café, gosta de um açaí, com certeza. A lâmina não tem alteração de cor. E é um dos trabalhos mais difíceis, eu considero, em termos de estética na odontologia, porque a gente precisa entender de várias especialidades e a gente precisa combinar o tamanho dos dentes, o formato dos dentes, tudo isso com o que o paciente deseja, sem atrapalhar a oclusão desse paciente, a mordida, e ficar estético. Então, eu gosto de uma estética que as pessoas, assim, olham e não sabem o que você fez de imediato. Eu não gosto daquela estética que a pessoa entra, nossa, olha lá o sorriso dela, ela fez alguma coisa. Algo bem natural. Esse é o nosso padrão lá, né? Existem vários padrões hoje de estética, de beleza, isso é muito cultural, é um outro assunto. Mas esse é o nosso perfil. E é um trabalho que precisa entender muito dessa relação da lâmina, da prótese, porque é uma prótese, com a gengiva. Então, essa relação lâmina e gengiva é o que mais o dentista se preocupa, né? A estética, claro, sim, mas em termos de saúde bucal, isso é uma grande preocupação do dentista. A gente não tem infiltração em lâmina de porcelana, porque é um trabalho muito preciso. A lâmina encaixa perfeitamente no dente e é lindo. Isso aí. É maravilhoso. Próxima participação dos espectadores, vamos lá. Nossa penúltima pergunta aqui de hoje. Não inserimos aí, então vamos lá, direto aqui. Quando a gente fala aí de várias áreas, né? Você fala aí de várias áreas, por que não foca em uma específica? Tá, pergunta. É como eu falei, né? Não significa que o meu caminho é o correto, né? Dentro da profissão e também lá do meu pai, Dr. Renato, que trabalhamos ali em conjunto. Por que eu não foco numa área só? Primeiro, porque eu não consigo. Eu, para trabalhar numa especialidade, eu não consigo ver uma divisão dessas especialidades como a odontologia divide. Eu não consigo fazer prótese sem pensar na periodontia e sem pensar num sorriso que combine com a face, com a movimentação da face, que aí entra a harmonização facial. Então, quando a gente conversa assim, eu fico lembrando da minha trajetória. Então, eu fiz odontologia para trabalhar com ortodontia, que é aparelho, que é oclusão. Ali eu me apaixonei pela periodontia, que é a saúde dos dentes, a recuperação dos dentes, essa biologia dos tecidos, da parte de enxerto, da parte de estética também. E durante a minha especialização em periodontia, eu vi que eu precisava também trabalhar com harmonização para eu entregar um sorriso do nível do rosto daquele paciente, ou vice-versa. Então, assim, eu mesma, eu não consigo separar essas especialidades. E, como contei aqui para vocês, o meu pai, né, que é uma inspiração para mim, também viu a necessidade de começou pelo implante, né? Começou ali no implante, mas viu a necessidade de movimentar ali os dentes. Foi para a ortodontia para entregar um implante de melhor qualidade
e aí a gente vai confeccionar a prótese com base em todo aquele planejamento. Então, essa divisão é muito difícil ali para nós. Mas não quer dizer que o bom profissional tem que trabalhar com várias especialidades, né? Isso é muito, aliás, complicado, porque a gente tem que se manter atualizado a todo momento. A gente não pode deixar de, pelo menos, conhecer uma tecnologia que surge. Sim. Algo que vai ali nos ajudar na rotina clínica. As meninas lá, as nossas auxiliares, elas ficam que nem doidas lá na clínica, são muitos materiais para a gente pedir, não pode faltar nada de nenhuma especialidade, e a gente quer trabalhar com tudo do bom e do melhor, da melhor qualidade. Então, desde materiais regeneradores, desde a tecnologia, e tudo isso se integra. A gente na clínica tem uma outra dentista também, né, a doutora Bruna, que faz a parte de tratamento de canais. Porque, gente, o tratamento de canal hoje, Luciano, antigamente lembrava de dor, né? Falava canal, nossa, dor. Avançou tanto, evoluiu tanto, que em 40 minutos a Bruna consegue ali um tratamento perfeito, num o procedimento sem medicação, tranquilo, e pronto. E o prognóstico, a longevidade desse tratamento, sem nenhum problema apresentado. Então, lógico, aquele procedimento ali, que é o tratamento de canal, nós precisamos ali colocar outro profissional. Aí sim. Agora, as outras áreas, a gente tem feito essa integração, já assim, desde de início mesmo, e não abriremos mão, porque não conseguimos enxergar essa divisão. Perfeito. Última participação é a seguinte: doutor, eu sinto meus dentes amolecerem. O que pode causar esse amolecimento dos dentes? A maioria das causas, com certeza, é a doença periodontal, né, a periodontite. Então, é aquilo que eu expliquei, a periodontite, ela não dói, ela começa por volta dos 30, 40 anos de forma silenciosa, com sangramento pontuais, e se isso não é resolvido, vai afetando ali os tecidos que sustentam o dente na cavidade bucal, o osso, principalmente. Então, perde osso, reabsorve, né, o osso, a gente tem retrações, tem bolsas periodontais, e aí o dente vai ficando mole. Só que nós temos casos, essa semana, aliás, chegou um caso lá para mim, o impacto uma mordida totalmente incorreta, tá? Após um tratamento de aparelho, o impacto de um dente com o outro deixou o dente mole, amoleceu. Então, um pequeno ajuste de 30 minutos, às vezes pode fazer com que o dente volte a ficar ali na sua posição durinho, sem movimentação. Então, é muito complexo, tá? Mas a maioria é periodontite. Hoje nós temos tratamentos fabulosos com a utilização de materiais biológicos, como o Endogain, né? Que é um material como se fosse célula-tronco. Então, é um gel, né? A gente coloca ali no dente, ele faz com que aconteça ali a regeneração do ligamento periodontal. É muito forte eu falar dessa forma, né? Lógico, precisa de várias etapas para a gente chegar nesse nível ali do tratamento, mas que tem apresentado resultados muito satisfatórios, de indicação de extrações, e a gente faz esse tratamento e a gente consegue recuperar o dente. Incrível. Bem legal. Doutora, gratidão sempre pela participação conosco, Obrigada, não é? Por Luciano. trazer temas tão diversos, e já esperamos as próximas temáticas. Obrigada, Luciana, é um prazer. Bom, nós ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Você sabe que pode ter acesso a todo o nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Nos encontramos no próximo Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as sextas é o dia da estética facial. De volta na próxima semana. Oferecimento Clínica Facine e Batatais Veículos.